Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa segunda aula da semana 2. Nós vamos ainda trabalhar o livro didático até terminar e depois eu vou retomar esse conteúdo no CA, tá? Então nós vamos falar agora de expressão partitiva como sujeito da oração. As expressões partitivas indicam quantidade, por exemplo, a maioria de ou do. Mas nós vamos entender melhor no decorrer da interpretação. Então vamos lá. Questão 19. Leia esta carta do leitor. Bastante interessante a reportagem sobre separação, mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da época tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que seja qual for o tipo de separação, ele não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. São Paulo. Essa é uma carta do leitor, nós viemos estudando nesse capítulo a carta ao leitor. Nós estudamos a estrutura da carta. Essa carta, como vocês podem perceber, se trata de separação de casais, né? Então vamos lá para a interpretação. Ali tem mais uma definição de expressão partitiva que é interessante vocês prestarem atenção, sexto ano. Designa uma parte, uma quantidade de um todo de maneira indefinida. Mais, menos, da metade, grande, pequena, parte de. Então, a expressão partitiva indica uma quantidade ou uma parte de algo. Vamos lá. Página 9. Na página 9 vai ter algumas interpretações e junto com essas interpretações vai ter trabalho sobre gramática. Vamos lá. Letra A. Qual a temática da reportagem segundo a carta? Acabei de falar isso. B. Pela carta pode-se inferir uma crítica ao conteúdo da reportagem? Qual crítica é essa? Qual a crítica que o autor dessa carta ele mostra, né, no caso da separação conjugal? Letra C. Qual sintagma nominal com função de sujeito da forma verbal tem? Lá no texto tem o verbo tem, que está em negrito. Lá nós temos que pensar quem tem. Quem tem é o sujeito dessa oração e é o sintagma nominal. Questão D. Qual é o núcleo desse sintagma nominal? Ele está no singular ou no plural? Qual que é o núcleo do sintagma nominal? É a palavra mais importante, tá? Aquele substantivo que, se tirar da frase, perde todo o sentido da frase. E. A forma verbal concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito? Explique sua resposta. Esse tem está no singular. Nós temos que pensar que esse tem concorda com o sujeito ou concorda com o sintagma nominal? O sintagma nominal também está no singular? Temos que pensar dessa forma, tá? Questão 20. Esta carta do leitor comenta a notícia de um projeto de lei que proíbe o uso de carroças com tração animal para serviços de fretamento e transporte de cargas e materiais diversos em uma cidade do interior de São Paulo. Concordo plenamente. A maioria esmagadora dos carroceiros exploram a exaustão os animais. Falo porque conheci vários no Parque da Cidadania que deixavam cavalos morrer à míngua. A forma verbal destacada nessa carta, nesse trecho dessa carta é exploram. Prestar atenção? Então vamos lá. Letra A. Que opinião esse leitor tem a respeito do projeto de lei? Que argumento ele usa para defender a sua opinião? Essa é fácil, né? Questão de interpretação. Essa é com vocês. B. O argumento dele se baseia em um discurso da autoridade, dados estatísticos ou experiência própria? C. Qual é o sintagma nominal com função de sujeito da forma verbal exploram? Agora nós temos que... O sintagma é a mesma coisa que sujeito, então nós temos que pensar quem explora. Quem está realizando a ação de explorar, esse é o sujeito, tá? Só que assim, se eu escrever os carroceiros, está errado, porque carroceiros é um núcleo. O sujeito pode ser enorme, pode ser muito grande, pode ser uma frase extensa, não somente uma palavra.
Então, quem explora? Não vamos colocar só uma palavra nesse sujeito aí. Letra D. Qual é o núcleo desse sintagma nominal? Ele está no singular ou no plural? O núcleo do sintagma nominal é uma palavrinha que se chama substantivo, e essa palavra está no singular ou no plural. Letra E. Com que palavra do sintagma nominal a forma verbal exploram concorda? Explique sua resposta. Exploram, ele concorda com qual palavra? Quem explora, vocês acharam o sujeito, acharam o núcleo, e agora vocês têm que achar com qual palavrinha que o verbo exploram concorda. Eu acho que é a palavra mais próxima dele. Letra F. Houve uma alteração da regra geral de concordância do verbo que determina que este concorda com o núcleo do sujeito? Aí vocês vão responder se sim ou não. Vamos lá para a página 10. G. Converse com seus colegas e seu professor sobre a função da expressão dos carroceiros que acompanha o núcleo da maioria. O núcleo maioria. Essa G responde a umas questões anteriores ali que vocês teriam que fazer. Acharam o núcleo, né? Registre a conclusão que vocês chegaram. Então, esse dos carroceiros, ele especifica que a maioria, né, é uma expressão partitiva e está especificando a maioria de quê? Nesse caso, é a maioria dos carroceiros. Essa é a função dos carroceiros. Letra H. Compare as frases. A maioria dos carroceiros explora os animais. A maioria dos carroceiros exploram os animais. Essas duas frases, elas servem para mostrar que quando existe uma expressão partitiva, que no caso aqui é a maioria, que indica uma quantidade, pode se usar tanto o singular quanto o plural, beleza? Lembrando que nós vamos rever tudo isso lá no CA. Vamos lá para a questão. Em qual das duas frases se enfatiza a ideia de conjunto? A ideia de conjunto se enfatiza aqui na primeira frase. A maioria dos carroceiros explora os animais. É o conjunto, é todos os carroceiros. Em qual das duas frases se destacam os vários elementos que formam o conjunto? Na segunda frase, a maioria dos carroceiros exploram os animais. Beleza? Então existe aí uma diferença tanto do plural para o singular. Qual das duas frases reforça a impressão de que os carroceiros que maltratam os animais são numerosos? Também no número 2, que expressa, se você realizar a leitura, você pode perceber que dá a impressão que tem muitos carroceiros que maltratam os animais. Questão 21. Complete a regra de concordância verbal de sujeito formado por expressão partitiva. Aqui na questão 21 vai mostrar mais umas expressões partitivas, que lembrando que a expressão partitiva indica quantidade. A maioria, minoria de, grande, pequena, parte de, dobro, metade de. Vocês vão completar aqui. O verbo concorda com o na expressão partitiva. O verbo concorda com a. O verbo sempre vai concordar com o núcleo da expressão partitiva, tá bom, gente? E o verbo concorda com a especificação que acompanha o núcleo do sujeito. Então, ele concorda com as duas coisas. Tanto com o núcleo da expressão partitiva, no caso aqui, a maioria. O núcleo da expressão partitiva é maioria. Então, ele vai concordar com o núcleo. O verbo concorda com a especificação que acompanha o núcleo do substantivo, que é no caso dos carroceiros, né? Que está especificando qual que é a maioria do quê. Beleza? Então, é isso, né? Ah, não, tem a questão 22. Vamos lá. Questão 22. Considerando a regra de concordância verbal com expressões partitivas, reescreva as frases alterando a flexão verbal destacada. A maioria dos leitores da época tem obras de arte que precisam ser fotografadas. Lembra lá do tem com acento circunflexo e o tem sem acento circunflexo? Como que deveria escrever essa frase? B. A maioria esmagadora dos carroceiros exploram a exaustão dos animais. Aqui, como eu disse, quando se trata de uma expressão partitiva iniciando a frase, pode-se usar explora ou exploram, plural ou singular. Beleza, pessoal? Então é isso. Façam com atenção, acompanhem o vídeo, vou responder as questões acompanhando o vídeo de vocês e até a próxima aula. Tchau!